Chuvas no Rio Grande do Sul deixam 2 mortos. Acumulado pode chegar a 450 milímetros no estado. Alerta também para Santa Catarina. Defesa Civil emite aviso de atenção para chuva intensa e risco de temporais. Santa Catarina em missão oficial na Ásia. Comitiva apresenta potencialidades do estado no Japão. Israel bombardeia áreas nucleares do Irã. Conflito entre os 2 países entra no 6º dia de escalada militar. Em Gaza, 30 pessoas morrem após ataques israelenses. 11 das vítimas buscavam ajuda humanitária. Embraer fecha a venda de 60 aviões para SkyWest em quase 20 bilhões de reais. E você vai ver ainda. Garopaba em festa. Começa a 25ª quermesse com feiras, gastronomia e apresentações artísticas. Destaque desta quarta é show nacional com Jota Quest. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 18 de junho. Nós estamos ao vivo agora, 8h03. As fortes chuvas que atingem parte do Rio Grande do Sul desde o último fim de semana causaram ao menos 2 mortes e deixaram uma pessoa desaparecida. Segundo a Defesa Civil Estadual, até amanhã desta quarta, o número de desalojados chegava a mais de 1.300 pessoas. Outras 1.000 pessoas estão temporariamente em abrigos públicos ou de entidades assistenciais. O INMET emitiu alerta vermelho para 363 municípios do estado. O sinal significa grande perigo e indica que pode chover até 100 milímetros por dia na região metropolitana de Porto Alegre e também em outras cidades do estado. Segundo o órgão, há risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com áreas de risco. Até agora, os maiores acumulados foram observados nas cidades de Jaguari, São Francisco de Assis e São Pedro do Sul. Segundo o governador Eduardo Leite, a situação das chuvas no estado não é comparável às chuvas de maio de 2024. Nesse momento, o nosso foco está destinado a acompanhamento da situação das chuvas. Nós já temos mais de 300 milímetros em vários pontos do estado de chuvas acumuladas nos últimos dias. Deverá chover entre hoje e amanhã mais cerca de 100, 120 milímetros em determinados pontos. Isso gera muitos transtornos, mas é importante mencionar, não é comparável ao que nós tivemos em maio do ano passado, que foi uma situação com mais de 1.000 milímetros em muitas localidades, meio que generalizado no estado, especialmente do centro para o norte do estado. Trouxe toda aquela situação que nós vivenciamos, mas vai trazer, todas essas chuvas, muitos transtornos pontuais. Todos os prefeitos estão orientados. Nós já temos uma estrutura, desde o ano passado para cá, que foi reforçada da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, que está em campo permanentemente, dando todas as recomendações para os municípios para protegermos e preservar as vidas. Agora, eventuais bloqueios de estradas já acontecem, vão acontecer porque tem deslizamento de terras, pontes que eventualmente são rompidas por conta do volume de chuvas em determinadas localidades. Então, continuamos acompanhando e vamos emitindo os alertas, atualizando as situações, movimentos de massa, que são os deslizamentos, também devem ser acompanhados, especialmente na serra e na região mais montanhosa, do centro e dos vales. E até o final da semana, a gente eventualmente ainda tem episódios de temporais, localizados em função de um ciclone que se forma em alto mar, então isso pode trazer ventos fortes e chuvas um pouco mais fortes também em alguns momentos. Então, é momento de cuidado, de atenção, de mobilização das nossas forças para dar o atendimento necessário à população e de todos se colocarem em situação de cuidado nesse momento. E em Santa Catarina, a Defesa Civil emitiu um aviso de atenção meteorológica entre a madrugada desta quinta-feira até sexta-feira. A previsão indica o retorno da chuva intensa, com risco para alagamentos e enxurradas pontuais em regiões do estado. Além da chuva volumosa, também há condição para a ocorrência de temporais isolados, que podem ser acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com risco de destelhamentos, quedas de galhos e interrupções no fornecimento de energia.
A previsão se forma devido à atuação de um sistema de baixa pressão no sul do Brasil, que avança a partir da divisa com o Rio Grande do Sul durante a madrugada desta quinta-feira, espalhando-se para as demais regiões catarinenses ao longo do dia. Diante desse cenário, a Defesa Civil do Estado orienta a população a acompanhar os avisos e atualizações por meio dos canais oficiais e a adotar medidas preventivas, especialmente em áreas com histórico de alagamentos e enxurradas. A partir da madrugada dessa quinta-feira, o avanço de uma frente fria que já provoca chuva no Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina mantém o tempo instável, principalmente na região do Grande Oeste, do Planalto Sul, especialmente nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Nessas regiões, já na madrugada, há condições para chuva intensa e temporais isolados. Por isso, nessa condição de chuva intensa, associadas a alagamentos e enxurradas, jamais trafegue nessas regiões. Em caso de ocorrências, ligue para a Defesa Civil Municipal no número 199 ou para o Corpo de Bombeiros no número 193. A frente fria começa a se afastar de Santa Catarina ao longo desta sexta-feira, provocando ainda chuvas ocasionais no litoral e norte catarinenses. No fim de semana, a previsão é de tempo mais estável em todas as regiões. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, está no Japão em missão oficial para apresentar as potencialidades do estado a investidores e grandes empresas japonesas durante o SC Day Tóquio. Nesta quarta-feira, Jorginho cumpriu 2 agendas estratégicas no Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão e também na Embaixada do Brasil na capital japonesa. Um dos objetivos da missão catarinense em território nipônico é tornar viável a exportação de carne bovina de Santa Catarina para o Japão. O estado poderá ser o primeiro do Brasil autorizado a comercializar carne bovina com o mercado japonês, um dos mais exigentes do mundo em termos de padrões sanitários. Atualmente, Santa Catarina é o único estado brasileiro habilitado a exportar carne suína ao Japão. Nesta quarta-feira, o governador assinou uma carta de intenções com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão. O documento oficializa o interesse mútuo em ampliar a parceria bilateral nas áreas de agronegócio, segurança alimentar e infraestrutura logística. Continuar fornecendo carne de suíno, de aves, outros equipamentos, que é outros produtos que a gente vende, mas especialmente nós estamos abrindo uma grande possibilidade para vender carne bovina. Então isso nos alegra porque será continuidade. Por quê? Pela nossa condição da proteção do cercamento sanitário que nós temos em Santa Catarina, pelo trabalho construído. Enfim, estou muito feliz. Depoimentos de empresas japonesas que estão em Santa Catarina, isso é muito melhor do que uma palavra nossa, dizendo na segurança, no estado que é Santa Catarina, o que eles entendem, o que eles estão investindo lá, por que eles estão investindo, enfim, isso reforça tudo aquilo que nós viemos para cá para dizer, para abrir fronteiras e fazer vendas ainda maiores e melhores para Santa Catarina. Um dos principais pontos do acordo é a intenção de desenvolver, em parceria com o setor privado, uma rede logística eficiente para a exportação de grãos, com o objetivo de se consolidar como hub de abastecimento de grãos ao Japão. Nesse contexto, o Porto de São Francisco do Sul é destacado como peça-chave para a ampliação das exportações de Santa Catarina ao mercado asiático. Nós chegamos ao Japão com expectativa de atração de novos investimentos. O Grupo Marubeni é um dos maiores do Japão e já investe em Santa Catarina através do terminal Interlagos em São Francisco do Sul. E hoje aqui foi assinado um protocolo de intenções entre o governo do estado e a Marubeni, porque São Francisco é um porto estadual, para novos investimentos que vão fazer com que a produção, a produtividade desse porto possa aumentar muito nos próximos anos. E isso significa investimentos de milhões de dólares e, ao mesmo tempo, oportunidade de emprego e renda para o catarinense. O governador Jorginho Melo tem colocado isso com muita força e uma forma muito clara. Nós queremos exportar para o mundo a nossa proteína animal, mas precisamos de investimentos em infraestrutura, sejam elas ferroviárias, rodoviárias e portos. E aqui concretizamos um investimento de porto japonês a mais do que já tínhamos hoje e que vai fazer diferença no futuro.
A carta de intenções também prevê incentivo à presença de empresas japonesas em território catarinense, especialmente nos setores agrícola, alimentício e de logística. O objetivo é atrair investimentos, ampliar a troca de conhecimento e garantir a fluidez do mercado bilateral. A Polícia Civil do Paraná cumpriu mandados judiciais contra suspeitos de envolvimento em uma tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo em Curitiba. O crime aconteceu no início de junho e chocou pela brutalidade. A manhã desta quarta-feira foi de operação policial no bairro Sítio Cerrado, em Curitiba. A Polícia Civil do Paraná cumpriu 10 mandados judiciais contra suspeitos de participar de uma tentativa de latrocínio contra o motorista de aplicativo. Entre os alvos estão 2 homens e 2 adolescentes. Eles são investigados por latrocínio tentado, extorsão consumada e corrupção de menores. Além disso, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. O crime aconteceu no dia 3 de junho. Os suspeitos solicitaram a corrida pelo aplicativo e, durante o percurso, agrediram o motorista com coronhadas, chegando a deixá-lo inconsciente. Depois de assumirem o controle do veículo, os criminosos passaram a exigir as senhas dos cartões bancários da vítima. Na divisa entre Curitiba e Fazenda Rio Grande, o motorista foi amarrado, jogado no Rio Iguaçu e ainda alvejado com 3 disparos na direção dele, antes da fuga do grupo. Na manhã do dia seguinte, ele foi encontrado ilhado e com ferimentos, mas vivo. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Os autores do crime ainda usaram os cartões da vítima em compras e esconderam o carro, que foi recuperado durante as investigações. A Polícia Civil segue com o inquérito para identificar possíveis outros envolvidos. Inteligência artificial é a nova aliada da educação no Paraná. Professores das redes municipais contam com uma ferramenta que avalia a fluência leitora dos alunos e ajuda a traçar novas estratégias pedagógicas. A tecnologia virou parceira da alfabetização no Paraná. Com apoio do governo do estado, mais de 3.000 escolas municipais estão utilizando uma avaliação baseada em inteligência artificial para medir a fluência leitora dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental. Na Escola Monteiro Lobato, em Curitiba, os testes já estão em andamento. Essa ferramenta digital dá uma segurança maior, né? Porque às vezes eu posso perder alguma coisa, até inclusive foi bom para eu verificar quando fui vendo os resultados com a Prof. Maria Paula, nós vimos que algumas crianças que nós sabíamos que eram fluentes, não estavam fluentes lá. Então foi legal para também bater um pouco com nossa percepção de turma e rever, né? Não essa questão que é fluente mesmo, mas algum que estava ali que nós achávamos que era pré-fluente ou que não estava ainda começando a leitura, eles mostraram ali uma compreensão maior. E até aproveitei o espaço para questionar um pouco, para saber se eles estavam entendendo o que estavam lendo, pedia para ler novamente, porque às vezes fala com a entonação incorreta. Foi bem legal, eles gostaram e se sentiram importantes, né? E nos ajuda bastante na forma de ter uma leitura de como a turma está. Nós temos as nossas avaliações, a gente faz trimestral, mas nos ajuda a perceber onde cada um está no momento da sua aprendizagem, da sua caminhada. A gente enxerga como uma oportunidade, né, tanto para as crianças quanto os professores participarem dessas avaliações, que é de larga escala, né, e ajuda no trabalho do dia a dia do professor em sala de aula. Então isso vem para somar com os trabalhos que já são feitos pela rede municipal. Acredito que essa parceria ela é muito boa e vai ser ótima para as crianças e para os professores, no sistema de avaliação mesmo da escola. A ferramenta analisa a leitura em voz alta dos alunos e entrega o resultado na hora. Com isso, os professores conseguem ajustar o planejamento à realidade de cada sala. Eles ajudam a reavaliar, né, os objetivos, a reavaliar a caminhada da gente na sala de aula, para ter uma melhor clareza de resultados e de novas atitudes, de novos encaminhamentos. E uma coisa que foi bacana foi a gente ter um resultado ali na hora, né? O feedback tem sido muito bom, os professores têm acolhido, né, essa avaliação e têm usado para o benefício mesmo da sala de aula, para a sua avaliação individual da criança e da sala como um todo. Então a gente consegue enxergar o todo e o individual.
A ação faz parte do programa Educa Juntos, que promove a cooperação entre Estado e municípios. As crianças de hoje, elas são tecnológicas e a escola não tem como fugir disso. Então, a gente tem que incluir essa tecnologia no dia a dia da escola, essa prática que as crianças já têm com o celular, com o uso do tablet, e trazer para o benefício delas mesmas, né? Então, isso é bem legal. O Paraná já é referência nacional em alfabetização e aposta na tecnologia para avançar ainda mais na qualidade do ensino público. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Israel bombardeia áreas nucleares do Irã. Conflito entre os dois países entra no 6º dia de escalada militar. Número de vítimas sobe para 28 em Kiev. E ainda, Garopaba em festa. 25ª Quermesse dá largada com o show nacional da banda mineira Jota Quest. Voltamos em instantes. Derruba Preço Clube Car no Comprão. Descontos para levar ainda mais. E sorteios de 10 mil em compras toda semana. Ai, que comprão! Batata lavada, R$ 3,99 o quilo. Cebola cabeça, R$ 2,99 o quilo. Fraldinha vazio ATC a vácuo, R$ 29,90 o quilo. Açúcar refinado Alto Alegre, 1 quilo, R$ 3,79 no Clube Car. Arroz branco Camil, 5 quilos, R$ 22,99. Lava roupas Brilhante, 4 quilos, R$ 29,90. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura! Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. Vem aí a 25ª Quermesse de Garopaba. 25 anos da nossa história. De 18 a 22 de junho. Venha prestigiar a maior e melhor festa da cidade. Diversão, cultura, tradição, artesanato, gastronomia. Bora curtir os shows nacionais do Jota Quest, César Menotti Fabiano, Yasmin Santos, Diogo Nogueira, 18 a 22 de junho, 25ª Quermesse de Garopaba, 25 anos da nossa história. Realização, Prefeitura de Garopaba. Estamos de volta com o Piques News desta quarta. Agora vamos com alguns destaques internacionais. Israel intensificou os ataques contra o Irã na madrugada desta quarta. Mais de 50 aeronaves foram envolvidas na ação, que durou 3 horas e foi dividida em 3 ondas de ataques. A Força Aérea Israelense bombardeou instalações ligadas à produção de centrífugas de urânio no país inimigo. Noite passada, jatos da Força Aérea Israelense, guiados por inteligência precisa, completaram mais uma série de ataques em Teherã. A operação extensiva envolveu mais de 50 jatos, durou mais de 3 horas e incluiu 3 ondas de ataques. Durante a operação, atingimos um local de produção de centrífugas, que pretendia permitir ao regime que continuasse aprimorando seu enriquecimento de urânio. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que os bombardeios destruíram edifícios em Karaj, região próxima à capital Teherã, onde eles produziam componentes para centrífugas do programa nuclear iraniano. Um outro alvo foi o Centro de Pesquisas de Teherã, onde eram fabricados e testados rotores para centrífugas avançadas. O confronto direto entre Israel e Irã começou na última sexta-feira. Desde então, o Estado hebreu atingiu centenas de instalações militares e nucleares e eliminou lideranças militares e cientistas ligados ao programa iraniano. Israel alegou que a intervenção foi necessária para impedir que o Irã desenvolva uma arma nuclear. O governo iraniano nega a acusação e afirma que o programa nuclear tem finalidade exclusivamente civil. O líder supremo do Irã prometeu nesta quarta-feira que o país não vai se render a Israel.
Em um discurso transmitido no 6º dia de confronto direto com Israel, Ali Khamenei emitiu um alerta aos Estados Unidos, cujo presidente Donald Trump pediu uma rendição incondicional de Teherã. Khamenei chamou as declarações de inaceitáveis. Se os Estados Unidos interviessem nesta área, especialmente por meio de envolvimento militar, os danos que sofreriam seriam, sem dúvida, irreparáveis. Khamenei, no poder desde 1989, tem a palavra final em importantes questões de Estado. A nação iraniana se opõe firmemente a uma guerra imposta, assim como vai se opor firmemente a uma paz imposta. Esta nação jamais se renderá aos ditames de ninguém. Israel lançou uma campanha militar sem precedentes na última sexta-feira, com o objetivo de interromper o programa nuclear iraniano. O Irã respondeu atacando Israel em ondas sucessivas com mísseis e drones. O Estado judeu e várias potências ocidentais suspeitam que Teherã esteja desenvolvendo uma bomba atômica, algo que a República Islâmica nega. A grande questão agora é se os Estados Unidos vão se envolver de alguma forma depois que Trump alertou que poderia matar Khamenei, a quem chamou de alvo fácil, mas que por enquanto não fará. A Defesa Civil de Gaza informou que 30 pessoas morreram nesta quarta-feira em um ataque israelense contra o território palestino, entre elas 11 pessoas que buscavam ajuda humanitária. Os ataques israelenses devastaram a faixa de Gaza, que enfrentaram uma grave escassez de alimentos e combustível desde o início da guerra, provocada pelo ataque do Hamas em outubro de 2023. O porta-voz da Defesa Civil disse à agência France Presse que 11 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas depois que Israel abriu fogo contra milhares de pessoas reunidas para receber ajuda no centro de Gaza. Outras 19 morreram em 3 bombardeios contra casas e uma loja para deslocados. Israel impôs em março um bloqueio total em Gaza, em um momento de estagnação nas negociações para uma trégua, medida que foi parcialmente aliviada no final de maio. Desde então, cenas de caos e vários tiroteios foram registrados perto dos locais onde os palestinos se reuniram para receber ajuda. O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU afirmou na segunda-feira que continua alertando para o risco de fome em Gaza, em meio ao nível catastrófico de insegurança alimentar no território. O grande ataque com mísseis e drones lançado pela Rússia contra Kiev na terça-feira deixou pelo menos 28 mortos e mais de 130 feridos. O balanço de vítimas foi atualizado nesta quarta pelas autoridades ucranianas. A Rússia lançou na terça-feira dezenas de drones e mísseis contra a capital ucraniana, no que o presidente do país, Volodymyr Zelensky, classificou como um dos ataques mais horríveis à cidade em mais de 3 anos de guerra. Segundo o prefeito Vitaly Klitschko, equipes de resgate continuam trabalhando nos locais de destruição. Os serviços de emergência deram o mesmo balanço e detalharam que 23 mortos residiam no mesmo edifício de 9 andares. O Ministério da Defesa russo afirmou que havia realizado ataques de precisão contra instalações militares e industriais na região de Kiev. De acordo com Zelensky, a capital foi alvo de 440 drones e 32 mísseis na terça-feira. O presidente ucraniano apelou à comunidade internacional para não fechar os olhos diante das ações de Moscou. Mais de 3 anos depois de lançar a invasão na Ucrânia, a Rússia intensificou os ataques, apesar das tentativas dos Estados Unidos de alcançar um cessar-fogo. A empresa brasileira Embraer anunciou hoje uma negociação bilionária de 60 aeronaves. O anúncio confirmou o pedido de 60 aeronaves E-Jet E-175 para a companhia aérea regional americana SkyWest. A negociação está avaliada em 3 bilhões e 600 milhões de dólares, ou quase 20 bilhões de reais. As entregas estão previstas para 2027 e o contrato inclui ainda direitos de compra para outros 50 aviões. As informações foram divulgadas por meio de um comunicado durante o 3º dia do Salão de Bourget, o principal evento aeroespacial do mundo. Segundo Arjan Meijer, presidente executivo da divisão de aviação comercial da Embraer, a empresa celebra a continuidade da parceria de longa data com a SkyWest, que foi fundamental para este novo contrato.
Ele destacou ainda que o E-175 segue sendo uma aeronave estratégica para o segmento regional na América do Norte. Em Garopaba, a 25ª Quermesse inicia hoje com muitas atrações. Destaque nacional para o show gratuito da banda Jota Quest. Garopaba já está em clima de festa. A tradicional quermesse, que esse ano completa 25 anos, promete reunir mais de 100 mil pessoas durante o feriadão aqui na cidade. Será um momento de unir cultura, gastronomia e muita música boa também. A estrutura montada aqui na Praça Governador Ivo Silveira ocupa mais de 14 mil metros quadrados e oferece espaços gastronômicos, feira de artesanato, acessibilidade e shows nacionais com artistas como Diogo Nogueira, César Menotti, Fabiano e Yasmin Santos. A 25ª Quermesse de Garopaba traz uma programação especial com desfiles, apresentações culturais e, claro, muita comida típica para todos os gostos. Uma festa para reunir as famílias, os amigos e celebrar as raízes da cidade. Entre os destaques da programação, a cavalgada de Corpus Christi, o desfile de carro de boi e a disputa de baliza resgatam as tradições locais e homenageiam personagens que ajudaram a construir a história da quermesse. A feira de artesanato conta com 50 expositores selecionados e traz produtos feitos à mão que valorizam o talento dos artesãos de Garopaba. Para garantir a tranquilidade do evento, a organização reforçou a segurança com 400 seguranças, 60 brigadistas e apoio das forças policiais da região. Também haverá transporte coletivo gratuito com horários extras em todas as noites da festa. A acessibilidade também é destaque. O evento oferece espaço exclusivo para pessoas com deficiência, vagas reservadas e abafadores de ruído para quem precisar. A Quermesse de Garopaba é muito mais que uma festa, é um encontro com a cultura, com a história e com os sabores aqui da nossa região. A expectativa é alta, a cidade está de braços abertos para receber todo mundo que vem curtir a festa. Logo mais às 11 horas da noite tem o primeiro show nacional com a banda de pop rock mineira Jota Quest. Então, se você ainda não se arrumou, se arruma e vem para cá e aproveita que não está tão frio como nos outros anos. Excelente pedida, então, a quermesse que começa hoje e vai até o próximo domingo no município de Garopaba, litoral sul catarinense. Você está convidado para apreciar a festa também. Assim a gente encerra o Pix News de hoje. Nós encerramos com imagens de hoje cedo na Praia da Pinheira. Uma manhã de festa para os pescadores na Praia de Cima, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Eles estimam que mais de 50 mil tainhas foram capturadas nesse grande lanço. A retirada das redes mobilizou pescadores, moradores e turistas que acompanharam de perto esta cena. A safra da tainha, que começou no dia 1º de maio, segue movimentando as comunidades litorâneas e é uma das tradições mais importantes do estado catarinense. A pesca artesanal com emalhe anilhado e o arrasto de praia seguem autorizados até o fim de julho. A gente encerra, então, com imagens lindíssimas que mostram a força da cultura catarinense. Até a próxima edição do Pix News. Nossas reportagens e a íntegra você pode rever no Pix News HD, nosso canal no YouTube. Fica agora na sequência com CinePix. Até amanhã. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.